riquíssima oportunidade de trazer a palavra para os irmãos. Agradecer ao pastor Lindomar pela confiança. Estávamos há poucos dias atrás em um culto de ação de graça e o pastor Lindomar me convidou, né, para trazer essa palavra nessa última sexta-feira. Naquele primeiro momento dá o tremor, né, mas igual Isaías falou, eis-me aqui, né, usa-me a mim. Então, meu Pai, estamos aqui realmente para obedecer a palavra dele, trazer a palavra que o Senhor realmente colocou no meu coração. E quando o pastor Lindomar falou, a gente já pede, né, Espírito Santo, o que o Senhor deseja que eu traga naquele dia? Qual palavra que o Senhor quer realmente trazer, primeiramente para mim, mas depois para compartilhar com meus irmãos? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre lutas, dificuldade, deserto. Sejam sinceros comigo, irmãos. Tem alguém aqui passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum deserto em qualquer área da nossa vida? Eu creio que sim. Então, eu creio que estamos no lugar certo, estamos aqui realmente para ouvir a palavra de Deus, para Ele nos ensinar o que a gente tem que fazer, quais lições que nós temos que tomar nesses momentos. Eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor já está aqui. Nós te convidamos, Pai, fica à vontade. Pai, eu te entrego meus 5 pães e 2 peixinhos. Que as palavras saiam da minha boca, não seja as que eu queira falar, mas seja que o Espírito Santo do Senhor me direcionar para trazer aos corações dos meus irmãos. Fica à vontade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu falei, quem aqui não está passando, né, por alguma luta, alguma dificuldade, tantas áreas da nossa vida, mas o que acontece? Eu já escutei alguns pregadores, alguns pastores falando que sempre quando eles trazem uma palavra, nos dias seguintes, nas semanas seguintes, ele é provado naquela área. Então, exemplo, às vezes o pregador fala sobre caráter. Passa 2, 3 dias, ele é provado sobre o caráter dele, porque ele trouxe a palavra, mas fala, ok, você trouxe a palavra, mas você também tem caráter? Trazer a palavra sobre mentira. Ok, vai chegar alguns dias que vai ser provado sobre aquela questão para ele não mentir, para ele realmente falar o que realmente Jesus trouxe no coração dele. E eu creio que comigo foi antes, né? O pastor Lindomar trouxe a palavra no início do mês, mas rapaz, Jesus, que luta foi essa? Eu não sei se meus irmãos conhecem, mas eu sou personal trainer, eu estou em uma empresa de consultoria online, irmãos. A luta nesse mês na empresa tá grande, mas o Senhor é maior. Aleluia. O Senhor é fiel. Então eu creio e nós sabemos que tudo tem um propósito debaixo dos céus, né? Mas o engraçado, não engraçado, mas o interessante é que quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, a gente sabe o tanto que o apóstolo Paulo sofreu, o tanto de lutas, de dificuldades que o apóstolo Paulo passou. Mas eu não quero falar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar com os irmãos o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28. Os irmãos conseguirem abrir 2 Coríntios 11, 24 a 28. Um pouquinho que o Paulo passou. E ele falou: recebi dos judeus 50 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Isso é a palavra do apóstolo Paulo, contando um pouquinho só do que ele passou, né? E o que a gente consegue observar? A Bíblia como um todo nos mostra isso. Todos nós vamos passar por lutas, por dificuldades, porque homens de Deus. Vocês concordam comigo que Paulo era um homem de Deus? Vocês concordam comigo que Daniel era um homem de Deus? Jó, José, quantas histórias na Bíblia, quantos homens e mulheres de Deus que passaram por lutas, por dificuldades, mesmo sendo fiéis, mesmo sendo gratos, mesmo fazendo o que o Senhor queria que eles fizessem, mas eles passavam
por lutas e por dificuldades, nós não somos diferentes. E o principal exemplo é o nosso Jesus. Quantas lutas, quantas dificuldades nosso Jesus passou nessa terra. Então, por que estaríamos realmente livres disso? Até porque o nosso próprio Jesus também nos prometeu que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, é promessa de Deus que nós passaremos por lutas, por dificuldades, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco, habitando o coração de todos nós. Então, irmãos, voltando um pouquinho na palavra aqui, que é o texto base de Romanos 5:8, separei 4 palavrinhas, são as principais. Eu quero compartilhar com vocês o que o dicionário fala sobre essas palavras. Voltando aqui novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. A primeira palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é tribulação. O que é realmente tribulação no contexto dessa palavra? Tribulação é um evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade. E isso pode ser em qualquer área das nossas vidas. Quem aqui nunca passou por uma tribulação? E que não está nesse momento passando por essa tribulação? Só Deus sabe. Às vezes nós entramos aqui por essas portas, só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor conhece o que a gente coloca ali de joelhos aos pés dele. Mas, vamos lá. Tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis. Nosso Deus quer ou não quer que a gente tenha paciência? Com certeza, autocontrole